Olá, energizadas de volta, o podcast das Mulheres de Gás. E hoje, aqui em Cuiabá, com a doutora Eliane Gueiroz. Bem-vinda, doutora Eliane. Ela esteve no nosso evento, no dia 22, aqui em Cuiabá, falando sobre, não vamos dizer processos trabalhistas, vamos falar conciliação? Preventivo, o direito do trabalho preventivo. Isso, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, porque quem melhor para falar sobre você? Você mesma, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar com vocês ali. O nome do programa é Energizadas. E a energia de vocês começaram ontem, com certeza, ali na palestra. Eu tive a honra ali de ser convidada pela Marcela, que é uma grande amiga. E eu estou feliz de estar hoje aqui nesse podcast. Eu espero que eu consiga contribuir com vocês. Muito. Né? Eu sei que vocês estão com pressa daqui, já vão partir, mas estão convidadas da próxima vez chegar em Cuiabá e visitar nossas riquezas, nossas cachoeiras e Chapada, porque quem vem em Cuiabá tem que conhecer Chapada. E eu vou me apresentar aqui, além de advogada de direito do trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil e previdenciário. Também sou especialista em direito desportivo, com expertise em leilão judicial e também sustentações orais. Né? Esses são dos leques em que eu transito aqui no estado de Mato Grosso. Mas hoje eu vim no podcast, eu vou pegar hoje a capa de advogada, colocarei ao lado, porque hoje eu quero falar de um tema importante, que é de um livro que eu vou lançar nesse ano ainda não tenho data, que eu estou dependendo da editora, que o nome é Se Eu Conseguir, Você Conseguirá. E vocês conseguirão com certeza. Maravilha. Esse tema, esse título, quando a gente vem para o programa, a gente comentou muito que faz muito parte da vida de cada um, né? Porque esse conseguirá fica na nossa mente, né? Uhum. E às vezes a gente fica em dúvida, né? Por que eu não consigo? O que faz eu ficar naquele looping? E é sobre isso que eu gostaria que você falasse para a gente. Qual foi a sua jornada para você conseguir esse sucesso, ser essa mulher bem ativa? Algum ponto nessa jornada você sentiu medo, vontade de não continuar? Eu vou começar pelo princípio do você conseguirá, né? Que você diz que isso fica em nossas mentes, né? Esse de você conseguirá. Eu gosto muito do que diz Provérbios 23, 7. Ele fala bem assim como você se vê em sua alma, assim você é. Aquilo que você pensa sobre você é o que te define, e não aquilo que os outros pensam sobre você. Né? Então eu posso chegar aqui e dizer para vocês, eu consegui, você conseguirá. Só que se isso não estiver cravado na sua alma, se isso não estiver mentalizado em você, dificilmente você conseguirá. Eu consegui, você conseguirá, ele tem toda uma história e toda uma trajetória. Então você vai conseguir sim. Mas para isso, a primeira pessoa que você precisa convencer de que você vai conseguir é você mesma. Então, eu consegui, você conseguirá. Mas, para isso, você precisa se convencer de que você vai conseguir. Uhum. Sabe por quê? Porque não existe mentor, não existe psicólogo, não existe ninguém capaz de mudar a vida de uma pessoa que não decidiu conquistar. Perfeito. Então, o primeiro ato da conquista é quando você decide que você vai conseguir. Você me perguntou se eu tive medo. Eu tenho medo todos os dias. Eu tenho medo todas as horas. Eu acho que o medo, numa medida certa, ele precisa fazer parte da humanidade dos seres humanos. Porque um ser humano sem medo, ele se torna uma pessoa irresponsável. É verdade. E ele começa a se lançar do penhasco e fazer a asa durante os seus voos, né? Sim. Que chega a ser irresponsável. O medo, na verdade, ele te dá livramento de muitas coisas. Sim. Mas você precisa ter controle do medo. Tive medo e ainda tenho medo. Mas eu domino o medo. Você precisa estar sobre o seu controle. Não no nível com que esse medo faça você perder a sua estabilidade. Né? Ainda mais a estabilidade emocional, que é tão importante nesses dias de vulnerabilidade emocional. Então, eu acho que tudo isso parte do autoconhecimento, né? Quando você se autoconhece, vê qual é a sua fraqueza, identifica essa fraqueza e trabalha em cima disso pontualmente, é que você consegue
ter essa força, né? Eu não sou eu que tenho essa frase, tá? É uma mentora minha que diz, né? Que a gente tem o subconsciente trabalhando na nossa mente. Então, a gente precisa fortalecer a mente com aquilo que a gente deseja, porque somos nós o criador da nossa realidade. Sim, é mais ou menos isso? É isso aí. Eu gosto de um livro de Augusto Cury. Ele está na metade lá, mas pelo menos 50% eu já li, viu? Então, eu gosto, parece que é Chave Mentais, esse livro. Então, na verdade, tudo começa, o seu campo de batalha, ele começa na sua mente. E depois o que você decidiu aqui, você começa a exteriorizar. Exato. Né? Eu acho que vem pro coração, acho que você sente a emoção. É uma briga. Isso, e aí você coloca no universo para concretizar. É uma briga da alma, é uma briga da alma com o espírito, do racional com o espiritual. O ser humano, ele sempre vai ter essas batalhas, né? É o leão que você vai alimentar. É o leão que você vai alimentar, perfeitamente, né? E eu você conseguirá, vou te dar um rápido spoiler, um resumo dele aqui. Ele começa na minha vida quando eu tinha, na verdade, aos 11 anos de idade. Eu consegui, você conseguirá. Ele começou aos 11 anos de idade, quando eu decidi que eu iria fazer uma faculdade de Direito, que eu iria ser uma advogada, morando numa cidade do interior aqui do estado de Mato Grosso, que é Paranatinga, vindo de uma família de 12 irmãos, um pai analfabeto e uma mãe analfabeta. E ali eu decidi que eu seria advogada. E a primeira vez que eu disse isso para alguém em voz alta, falei, vou ser advogada. Eu estava numa escola pública chamada 29 de Junho, na cidade de Paranatinga, uma cidade com 19 mil habitantes. E ali era início de aula, início de ano letivo. Eu tinha uma professora que já faleceu. E eu sempre fui do fundão, eu nunca fui a nota 10, mas eu estive na média ali. Eu mantinha ali a minha média. E eu era uma das últimas ali. E ela me perguntou o seguinte... Foi perguntando, o que você vai querer ser no futuro, né? Tem essas perguntas típicas. E eu fiquei ouvindo, quando chegou na minha vez. Eu me levantei, me posicionei. Profetizei, porque realmente era uma profecia, porque a minha realidade ali era impossível ser aquilo que eu estava falando. Não. Você estava tomando posse. Estava tomando posse. Naturalmente falando era impossível, mas espiritualmente nós entramos num outro nível, né? E eu me levantei, e aí, né, naquela época, nem conseguindo pronunciar a palavra advogada, eu falei, você é advogada. O professor olhou para mim e disse, senta, menina, eu estou falando sério. Olha, que professora, né? Mas eu entendo, eu conto no livro, eu entendo a posição da professora, porque a realidade naquele lugar, o que eu estava dizendo era afrontoso para o lugar em que eu vivia, as condições em que eu vivia e para a mentalidade daquelas pessoas que eu vivia naquela época. E uma pessoa com a mentalidade limitada, com certeza ela vai dizer para você, garota, tu tem coragem de dizer isso. E aí vem o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu quero, eu posso e eu vou. Independente de qualquer palavra negativa que venha. E ali começou, você conseguirá. Comecei a marcha e a corrida rumo à faculdade de Direito, escolha que eu fiz aos 11 anos. E eu achei que, a princípio, que seria fácil, mas eu matei muitos gigantes para chegar até aqui. Eu tive que rolar com os Golias da vida para chegar até aqui. Se hoje eu digo para você que eu consegui, você conseguirá, é porque eu conheço o caminho. É porque tem muita gente querendo mostrar o caminho para nós, caminho que elas não transitaram. Perfeito. O que te dá legitimidade... adorei essa fala. Eu cheguei a me arrepiar. Eu já estou arrepiada, ó. Muito bom. Porque o que te dá legitimidade para falar são as cicatrizes. Se você não tem cicatriz, dificilmente você vai conseguir levar alguém a algum lugar. Porque existe uma coisa diferente de cicatriz para ferida. A ferida dói quando você toca. Gente com ferida aberta é terrível. Você toca ela é reativa. A cicatriz não, você tocou na cicatriz, não dói. Mas você tem o quê? Autoridade e legitimidade para dizer, eu fui para a guerra, levei uma bala no peito, aqui está aqui, eu venci. Eu consegui. E eu mostro isso aqui com orgulho. Com orgulho. Não é? Então, é o momento que você adquire autoridade para poder falar. Perfeito. E eu entendi que o processo que eu vivi, tanto com o exame da ordem, com a faculdade de Direito, para chegar até aqui, eu entendi que eu precisava passar por uma estrada, porque o que te fortalece são as lutas e não o pódio. O pódio, ele te deixa vaidoso. O pódio te deixa com os olhos altivos. O topo,
mundo quer chegar no topo, no cimo do monte, não é verdade? Mas prevalecer sobre o topo é difícil, porque quando você... Aqui nós temos um morro chamado Morro de Santo Antônio. Eu já subi lá por várias vezes. E lá venta forte. E permanecer sobre o cimo do monte, você precisa ter roupa para isso, você precisa ter estrutura para aguentar a rajada dos ventos, porque lá venta forte. E se você não estiver enraizado, estabelecido, bem provável que virá o vento. E se você não estiver firmado, ele vai te derrubar. E quando você cai do cimo, o tombo é grande. E o que você entende por raiz, enraizado? Quando você fala, se não estiver enraizado. Eu acho assim, que o primeiro ponto, você precisa saber quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. Ninguém sai por aí sem meta, como diz o apóstolo Paulo, dando soco aos ventos. Ninguém sai por aí, tu veio para cá, para Cuiabá. Você fez o quê? Uma rota, um checklist, não? Sim. Você tem um objetivo, sim, né? Sim. Você não pegou o avião e falou, tô indo em Cuiabá. Sei não, tô indo conhecer Chapada, já volto. Bem que eu queria que fosse assim, né? Sair no... Caminhando sem destino. Ninguém sai caminhando sem destino. Você precisa ter um planejamento para chegar em algum lugar. Então, quando eu digo enraizado, tu precisa ter um propósito. Ninguém chega em lugar nenhum sem propósito. Para onde você está indo? O que você quer da vida? Quais são suas expectativas? Daqui 10 anos? Daqui 5 anos? E amanhã? Ai, mas é que muda tanto. Cabe a nós planejar e Deus nos direcionar. Sim. Quando você falou em raiz, me veio a ancestralidade. De onde a gente veio, que força que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, e como reconhecer, né, essa força. Porque eu acho que isso é muito também, né? Essa raiz também vem um pouco do que a gente trouxe em termos de avós, pais, o que está, às vezes, sustentar a gente. E, às vezes, não é tão fácil também ter essa raiz. A gente olha e não se vê orgulhoso. Vamos dizer assim, a gente vê muitas pessoas que dizem assim, meu pai foi alcoólatra, mas eu não sou. Leva aquilo como uma fonte para crescer. Então, eu acho que essa questão de raiz também se reconhecer que você faz parte, mas você não precisa viver o que a sua ancestralidade viveu. Não sei se você me entende. Entendi. Perfeitamente. Eu acredito que isso faz toda a diferença. É um exemplo aqui. A raiz, que nem você disse, que ela vem de uma árvore genealógica, que ela vem da família, que ela, né? A força que hoje eu tenho, eu adquiri, essa insistência evidente que veio da minha mãe, né? E minha mãe era uma pessoa muito bem posicionada. Eu cresci para a batalha. Eu brinco, eu já cresci com a espada na mão. Eu fui treinada para a guerra, desde muito pequena. Eu fui treinada de que no mundo, que nem a Bíblia fala, o reino de Deus é ganhado pela força desde a época de João Batista. Tem porta que você precisa pressionar, senão ela não abre. Então, eu já fui treinada desde pequena. Minha mãe era uma pessoa muito bem posicionada, uma pessoa muito forte. Meu pai também. Então, eu tenho orgulho das minhas raízes, com certeza. Tem coisas no meu antepassado que não são legais, mas eu penso o seguinte, que guardar na mente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, pensar. E o resto, meu irmão, o resto você enterra, esquece, deixa no passado e avança rumo ao futuro. Amém. Porque quem fica num lugar parado é vítima, e as vítimas não vencem. Não. Olha, você está tocando em todos os pontos bem dessa jornada que você trilhou. Existe assim uma que você gostaria de dividir com a gente, que você se sentiu assim em uma linha, não querer continuar, ou que aquilo te deu uma força para você ir mais adiante? Tem algum ponto assim que você poderia dividir com a gente? Olha, assim... Ser bem específica. Assim, que eu pensei em desistir ou qualquer coisa... Assim, parece até hipocrisia o que eu vou dizer. eu não quero chocar ninguém. Parece até hipocrisia o que eu vou dizer. Mas, assim... Eu acredito que a vida ela precisa ser intensa todos os dias. É difícil eu conseguir alinhar para você um ponto, falar, isso aqui me marcou, isso daqui... eu acho que a vida ela te marca todos os dias. E desistir,
Às vezes eu já pensei, mas foi por meia hora. Não tem essa palavra no Não é seu opção. vocabulário. Eu não trabalho com a desistência. Eu trabalho com a conquista. Amém. Eu trabalho com a conquista. Eu tenho dificuldade em lidar. Eu acho que vai muito da personalidade da pessoa. As pessoas até estudam temperamento, né? Um fleumático, um melancólico, um colérico, um sanguíneo. Eu sou uma pessoa sanguínea e colérica. E faz parte da minha personalidade conseguir, prosseguir. Eu brinco, eu falo, não põe eu numa competição não, filho, que eu vou arrumar uma confusão, porque... Você é muito competitiva. Esses dias eu fui numa festinha de aniversário, aí tinha um monte de pais, né? Não tem aquela brincadeira da cadeira, que põe todo mundo sentado e vai saindo e vai tirando as cadeiras. Eu não queria brincar, meu filho, vamos, mamãe, vamos, mamãe. Eu falei, garota, a mamãe não tem nem decência para isso. Vamos, mamãe, vamos. Falei, tá, Benícia, a mamãe vai. Colocou as cadeiras, era um aniversário. Você família. derrubou todas as crianças, As pôs crianças- todo mundo no chão. Era só os pais. Ainda aí, bem. Aí tinha 3 mulheres e o resto era tudo homem. Aí tinha um pai sentado do meu lado, eu olhei pra ele e falei, tá pronto? Eu falei, não, porque se eu tenho dificuldade de perder e eu vou ganhar. Ele riu, você acha que ele não levou a sério, não? Eu falei, eu vou ganhar, tá? Aí ele olhou pra mim assim e começamos a brincadeira da dança da cadeira. Aí as duas mulheres saíram, eu pensei comigo, eu rolo com esses homens no chão. Mas eu ganho. Os homens nem estavam competindo comigo, minha alma já estava pronta para guerrear por aquela cadeira. Eu falei, essa cadeira é nossa. E começamos. E foi. E quando faltou 2 homens, eles até olhavam um para o outro assim, nós vamos ganhar isso. Eu pensei comigo, só por cima do meu cadáver. E quando eu tive a chance, eu mirei aquela cadeira e sentei. Eu acho que eu ganhei, né, a brincadeira ali. Mas eu acho que tu precisa querer muito. Mas aí vem uma pergunta. diga. Eu quero muito. Eu dou o melhor de mim, mas não foi a minha vez. Como é que você lida com isso? Aí nós entramos em 2 campos. O coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Ai, perfeita a resposta. Vamos dar aplausos para ela. Verdade. Querida, tu faz a sua história, a sua trajetória, faz seu checklist, queira vencer, depois tu pega e seja coloca feita a diante sua do vontade. Senhor, fala, Senhor, esse é o meu desejo. Que seja o Mas seu que preferência é o seu. Eu escrevi uma música que ela está pela metade, que uma vez eu num embate jurídico, prestes a levar um prejuízo de uns 300 mil reais, eu olhei e falei, Senhor, eu não estou pronta para isso. Comecei a trabalhar numa defesa, uma defesa difícil, e aquela era a minha última chance que eu tinha de virar o jogo. Ou era aquilo, ou era 300 de prejuízo para mim, mais uns 200 para o cliente. E aí, eu olhei aquilo, quando eu fui fazer o protocolo da defesa, eu respirei e disse, Deus, quase chorando, olhando para a tela do computador. Falei, Deus, sabe, Senhor? Aí algo dentro de mim falou bem assim para mim. Me disse, Eliane, de novo? Falei, eita, de novo? Fez de novo o quê, Senhor? Alguma coisa dentro de mim faz de novo. Fez de novo o quê, Senhor? Ele falou, Eliane, quem te livrou da depressão? Eliane, quem que te livrou disso? Quem que curou seu filho no ventre? O Senhor foi me lembrando das coisas incríveis que Ele fez na minha vida. Me arrepio. E eu falei, o Senhor, Deus. Ele falou, Eliane, eu estive com você, eu fiz grandes coisas na sua vida no passado. Eu te trouxe até aqui. Inclusive, a carteira da OAB que hoje você pluga nesse computador, foi eu que te dei. Sim, Senhor. Eu estive com você no passado, eu estou com você hoje e eu te espero no futuro. Amém. Porque eu sou o Deus do futuro. Amém. Eu vejo o futuro. E eu sou o Elohim. O Elohim significa o Deus que não se explica. E ali o Senhor falou fortemente comigo, Ele falou, Eliane, vai dar certo, porque eu estou do futuro e eu vejo o futuro. Então, você pode cantar, você pode dançar e então celebrar, porque Elohim é o seu Pai. E essa música ela ainda está pela metade, né? Que é o Deus que te viu no passado, está com você no presente e te espera no futuro. E ali eu falei, amém, Senhor. Fiz o protocolo e 2 dias depois estava lá deferido e não teve a dívida. Incrível. E é isso. Faz seus isso. planos.
faça as suas orações, faça as suas agendas, mas entenda que somente o Deus Supremo Amém. dirige os seus passos. Eu imagino que você deve pegar casos bem complicados. Complicado. E talvez os seus clientes não tenham essa fé, essa confiança, que eu acho que hoje falta muito, né, no mundo. Não a religiosidade, Sim, não. sim, não, A não. fé. A fé. A fé. Independente Tá? de religião. Exatamente. A fé, ela é. E como você lida com esses clientes que você vê que a fé é pouca, que não confia e que está, às vezes, em um turbilhão de problemas e vê você como uma salvação? Eu brinco com os meus clientes, eu digo o seguinte para eles. Eu sempre levo o bom humor e a leveza, porque a minha profissão ela é uma profissão pesada. A minha profissão ela é uma profissão de guerra, ela é uma profissão de resolver problemas. Sim. Eu resolvo aquilo que a pessoa não conseguiu resolver na paz. Né? Então, eu tenho cliente de tudo quanto é jeito. Eu tenho cliente que chega para mim desesperado, clientes que choram, clientes ansiosos, clientes com síndrome do pânico. Porque quando alguém procura um advogado, ele tem um problema. E quem tem um problema, ele nunca está rindo e acenando. Né? A não ser que ele está comprando um imóvel de um leilão, né? E está investindo, né? Mas eu tenho os clientes felizes, né? Os milionários que estão investindo, estão comprando um imóvel, né? Enfim. Mas, em regra, eles chegam para mim com isso. E eu penso o seguinte, eu tenho minha fé, como você diz, eu acredito, estou firmada na fé, e eu brinco com eles. Eu falo, você não contratou apenas uma advogada, você tem um advogado e uma intercessora. Que provavelmente eu vou acho interceder. que um pouco mais, uma terapeuta. Eu brinco. Você tem uma advogada, mas você também tem uma intercessora. E, de verdade, eu tenho uma lista de clientes, eu apresento eles diante de Deus. Quem me contrata, não contrata uma advogada. Eu faço a defesa naturalmente, eu uso o direito da melhor maneira possível e depois eu entrego diante do altar daquele que resolve. Porque Deus, ele é justiça e juízo. Jesus, ele é o advogado fiel, diz a Bíblia. E o Espírito Santo, ele é o intercessor que refina as nossas petições e entrega diante do Pai, porque nós não sabemos pedir como convém. E depois que eu tento, que eu faço as minhas defesas, eu entrego diante daquele que é justo e fiel e depois submeto ao juízo de valor do homem. Perfeito. Voltando aqui para o livro, né? Eu consegui, você conseguirá. Eu queria ouvir um ponto que você desse livro que você vai colocar lá e que as pessoas vão chorar. Vai chorar de emoção e de orgulho, porque você conseguiu. Porque quem me vê aqui não sabe que eu reprovei 16 vezes no exame da ordem. Eu passei na 17ª vez do exame da ordem. Eu tentei por 5 anos consecutivos. Beleza. Hoje, se eu estou aqui conversando com as senhoritas, se eu estou tendo a honra de estar aqui, é porque eu tive que vencer o meu gigante no passado. Sim. E todas as vezes que teve um momento, o X da questão nessa jornada. Quando eu estava no 16º exame da ordem, cansada, exausta, já tinha lutado com a doença psicossomática, já tinha lutado com a rejeição, já tinha lutado com a sociedade, já tinha lutado com o preconceito, eu já havia lutado com a desvalorização profissional. Nossa, não parece? Parece? Parece que ela já veio pronta para o mundo. Eu já tinha chorado muito, porque quando você enfrenta uma batalha, o seu choro ele precisa ser na onde resolve, o altar resolve. É verdade. Eu deixei meu choro no altar. As minhas batalhas, eu resolvo ela no joelho. Amém. E essa fé, essa sua batalha, né, que você disse que resolve no joelho, veio da onde? Da sua Minha mãe sempre foi muito, eu posso dizer religiosa, mas uma mulher também de muita fé. Meu pai, eu tenho raiz da Assembleia de Deus, embora minha mãe fosse católica, meu pai é assembleiano. Mas eu sempre tive princípios cristãos, desde pequena. Eu fui ensinada, vai para a igreja, faz isso, né? Sempre fui ensinada. E minha mãe era o tipo de gente que colocava a panela de pressão no fogo e ela esquecia. Eu me lembro de um fato que ela colocou a panela de pressão no fogo, o feijão estava cozinhando e era fogão a lenha. E minha mãe disse, eu falei, mãe, o feijão? O feijão? Aí ela... Deus vai cuidar, em nome de Jesus. Não deixa a panela explodir. A minha mãe era tão ousada.
gelada, que vinha uma chuva. Esses dias eu estava comentando com meu esposo. Falei, minha mãe fazia umas coisas estranhas. Minha mãe, nós estávamos caminhando e vinha uma chuva. Antes de chegar em casa, para não molhar, às vezes estávamos andando a pé, minha mãe olhava para a chuva, olhava para a nuvem. Não vai chover enquanto não chegarmos em casa. Vamos embora, menino, anda rápido. O poder da palavra dela. O poder da palavra. É. O poder da profecia. Porque Gênesis diz que Deus fez o homem para governar. Governe sobre a natureza, governe sobre os animais. É isso mesmo. E eu aprendi que precisamos governar desde pequeno. Eu tive uma boa mentora. A minha mãe é falecida, mas eu tive uma boa mentora. Que bênção. Nem todo mundo tem o privilégio de ter. Nós não tínhamos uma coisa na minha casa, papel moeda, grana, dinheiro. Mas tem coisa que o dinheiro não compra. Ai, com certeza. Eu acho que a fortuna que você teve realmente foi... Tem dinheiro que paga. Eu tive um legado. Eu tive um legado do meu passado. Eu tive raízes de maldição também que eu precisei quebrar. Sim. Eu tive travas mentais. Eu tive muitos problemas que eu tive que quebrar. Aí o autoconhecimento. Quando você se conhece, sabe o que te trava, você cria batalha contra ele. Né? Aí voltando, porque eu desviei todo o assunto, aí voltando no ponto que eu estava falando para você, e aí já estava no 16º exame, eu falei, eu estou exausta. Eu estava indo para a igreja naquele dia. Porque, para que fique claro, eu sou cristã, viu? Acho que toda evangélica. Eu parei. Eu estava perto da UPA, como se fosse... Eu estava exausta. Eu fui para a repescagem. Estava difícil, sabe? E eu parei. Eu comecei a orar dentro do carro. Falei, Deus, eu estou cansada. Estou exausta. Toda energia... Porque vai combinar com o podcast do Energizadas. Toda energia que eu tinha já estava escassa. Havia acabado. As minhas mãos já estavam cansadas da batalha. Foram 5 anos. Então, eu parei o meu carro e eu falei, Senhor, vamos conversar. Eu estou exausta. E eu estou te entregando a minha guerra. Até que eu lutei, até que eu estudei. Eu comecei a estudar 2 horas por dia, Deus. Eu estou estudando em torno de 17 horas. Saí do emprego. Eu vivi para estudar. E eu preciso de uma intervenção divina. Porque se não for da vontade do Senhor, para que eu seja advogado, eu estou entregando a minha arma. Eu estou exausta. Eu falei, eu vou falar um negócio para o Senhor. Eu chateada. Eu chateada falando com Deus. Eu falei, Deus, eu vou... Olha, essa é a última vez que eu entro naquela sala para fazer esta prova. Porque se não for da vontade do Senhor, porque é minha, já deixei claro para o Senhor. É a minha vontade. Porque é uma coisa que nós precisamos entender. É da vontade de Deus, para quem é guiado por Deus? Porque poderia não ser da vontade dele, porque não é possível, né? E aí eu fiz essa oração, fui para a igreja chateada, tá brava. Fiquei indignada. Falei, nunca mais, essa é a última prova. Fiz essa oração e eu me lembro que eu entrei para fazer o último exame. Entrei, tinha um coleguinha, coitado do colega, nem precisava ter passado por isso. Ele perguntou, e aí, tu tá pronta? Ah, irmã. Eu virei que nem uma leoa. Eu falei, eu estou pronta. Anota o meu nome, porque eu estarei na lista de aprovados. Eu tinha plena convicção de que aquele era o meu tempo. Amém. Eu falei, anota meu nome. Eliane Queiroz da Silva Soares. Escreva, amigo, porque eu estarei lá. Eu peguei apenas um vade-mecum, um livro, porque eu tinha estudado tanto que a matéria estava aqui. Os artigos da CLT estavam cravados na minha memória. A Constituição, aonde tinha direito do trabalho, porque foi para direito do trabalho que eu fiz o exame da ordem, já estava, eu já tinha conhecimento da matéria. O conhecimento material tinha todo ele. Então, quando eu peguei aquela prova, eu sentei. E eu fazia aquela prova. Eu falei, nunca mais eu sento nesta mesa para fazer esse exame. Eu estou indignada. E fiz a prova, falei, aqui eu saí aprovado. Já conversei com o pai. Saí, entrei no meu carro, fui embora. E meu marido falou, e aí? Falei, aprovada, querido. Falei, eu já aprovei aqui dentro. Amém. Eu estou aprovada. E o dia que saiu o resultado do exame, eu estava próximo da Receita Federal. Chegou a mensagem do meu celular que tinha saído. Eu só alinhei o carro assim, no acostamento, e olhei, estava aprovada. E eu dei um grito, chupa a FGV, que era a instituição. Perdeu o capeta, e a carteira vai chegar. Aquele foi um momento decisivo. Lógico que antes disso tudo, quando eu fui fazer essa prova, eu preciso citar uma pessoa que foi de grande valia nessa jornada, que chama-se Bispo Marcelo Fernandes.
E aí eu fui pedir uma oração, né? Porque tava precisando de oração, né? Porque isso tudo já tinha precisado de alguma coisa. Aí eu cheguei e falei, bispo, eu vou fazer o exame da horta. E contei a história, fez um resumo, ele olhou para mim, com a paciência que ele tem, um carioca, e falou, você é a primeira da sua casa a se formar? Eu falei, sim, senhor. Ele falou, pois é, você está quebrando uma maldição hereditária de 4ª geração. Amém. Minha bisa era analfabeta, o meu avô, o meu bisavô, meu pai e minha mãe. Eu vinha de uma dinastia de analfabetos. Tá aí as raízes, né? Eu não vinha de uma dinastia de Orleans e Bragança, senhores. Eu não vinha de uma dinastia de juristas. Sim. Eu resolvi furar a bolha. Amém. E conseguiu. E todas as vezes. E todas as vezes que você resolve romper e entrar num mundo, entrar numa frequência, entrar numa energia da qual você não foi criada, terá gigantes, mas também terá vitórias. Você deixou a gente muda. Diz aí, Simone, pelo amor de Deus. Só lágrima agora. Já vou me chorar todo mundo aqui. Mas, olha, aí a gente traz para a realidade de hoje, a gente vê tantos jovens, né, que estudam em escolas super tops, né, e não sabe lidar com esse conhecimento que é posto a eles, não sabe lidar com as cobranças. O que falta, será, né? Falta, sabe o que falta? Falta não. Porque o que me fortaleceu foi os não os sims. Foram 16 não e um sim. É verdade. Mas é essa coragem, né? Do essa pai e da mãe coragem. dizer não é agora, negativo, não. E não passar a mão, tadinho, não chore, não é por aí. Meu filho, ontem eu saí da palestra, fui levar meu filho para estar participando de um torneio. E aí foi a primeira vez que eu fui com ele, porque sempre é o pai que leva, e ele queria que eu fosse. E eu falei, tem certeza, Benício? Aí fomos, e ele, na expectativa, que ele queria nos agradar, o time dele perdeu, e quando ele viu que estava perdendo, que ele olhou o placar, ele entrou em crise e começou a chorar dentro do campo. O professor tirou ele, contou toda a história, eu fiquei ouvindo o professor, falando, não, vocês estão começando agora, melhorou. Aí ele terminou, eu falei, Benício, deixa eu contar um negócio para você, meu filho. Eu te amo independente do futebol. Você é meu filho, que eu amo, você errando ou você acertando, cara. E perder, Benício... Falei, Benício, perder faz parte da vida. Falei, você, Benício, não pode chorar, porque é nas perdas, Benício, que nós aprendemos, cara. Falei, Benício, enxuga lágrimas, celebra. Você está tendo a oportunidade de jogar, meu filho. Eu não vim aqui. Ele falou, é porque eu estava sentindo impressionado, porque meu filho é de um vocabulário. Eu estava me sentindo impressionado com a sua presença e do papai. Falei, pois não sinta, porque eu não vim aqui... Para lhe cobrar nada. Para te cobrar, eu vim aqui para te apoiar. É por aí mesmo. Eles se sentem, assim, um compromisso com a gente de não nos frustrar. Isso mesmo. Aí você perguntou por que tantos jovens estudam nas melhores escolas, tem todo um aparato financeiro e eles têm essa dificuldade para vencer, não são tão resilientes, porque eles não foram ensinados a ser resilientes. Porque nós, pais, somos responsáveis para criar os nossos filhos. E às vezes nós estamos muito ausentes. Exatamente, deixa só para a escola, né? No período da manhã, eu tô com os meus filhos. A advocacia, eu faço atendimento no período da tarde. Dificilmente eu saio de manhã. Eu acordo, eu mando eles escovarem o dente, eu brigo com eles, eu faço a tarefa. Eu faço o almoço dos meus filhos todos os dias. Eu faço o bolo de cenoura, eu faço o bolo de chocolate. Hoje eu tenho esse privilégio, né? Mas eu abri mão de dinheiro. Eu tenho outros colegas, pessoas ricas, bilionárias. E, para mim, o dinheiro ele só é um instrumento. E a consequência de tudo que a gente faz. Então, assim, tem gente que trabalha 14 horas, porque, não, eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. E perde a paz. Mas, assim, esse livro tem que sair logo. Porque, assim... Eu já tô... tem que sair logo, porque Deus lhe deu tudo isso para que você fosse uma voz. É verdade. Né? Para que você pudesse divulgar para outras pessoas e fazer para que outras pessoas tenham essa fortaleza que você tem. Falar com você nesse momento aqui, ouvir você ontem na palestra das Mulheres de Gás, é uma inspiração muito intensa. Então, receba e comunique tudo isso, porque as pessoas precisam ter você como inspiração. Então, você precisa estar na mídia, você precisa comunicar, você precisa lançar o seu livro, porque nós também
vamos conseguir. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que vocês já conseguiram e vocês podem dizer por aí todas as suas vitórias. Mulheres de Gaza é uma vitória. Vocês conseguiram emplacar neste mundo hoje um evento com uma plateia ali, uma composição feminina, né? Embora para todos, para homens e para mulheres, mas ali com a diretoria toda feminina, você já conseguiu. Então você pode dizer para as outras mulheres, nós conseguimos, vocês conseguiram. Verdade. Cada um conseguiu alguma coisa. E assim, eu sei que já estamos terminando, porque o rapazinho agora vai levantar a placa do tempo para nós. O que eu digo para as pessoas, para finalizar a história do livro, existem pessoas paradas em um looping, que foi o que você começou dizendo. Elas estão paradas num lugar. E elas precisam sair desse lugar. Esse lugar pode ser a carteira de habilitação. Ela reprovou 2 ou 3 vezes, pegou trauma, não quer pegar no volante, está andando de Uber ou está andando de ônibus. Sabe por quê? Porque ela ficou paralisada naquele lugar. E eu quero dizer para essa pessoa que parou, vou começar pela habilitação. Se eu conseguir, você conseguirá. Embora eu não reprovei na habilitação, eu sempre tive um traquejo ali para dirigir, mas, diferente da habilitação, eu reprovei no exame da ordem. Né? Então, tem gente parada na habilitação. Tem gente parado, solteiro, porque lá no passado ele ouviu um não do namoradinho ou de alguém e ele ficou paralisado. Eu não vou casar, eu vou ficar para titia. Não, tu vai casar. Tu é casada? Sou casada. Tu é casada? Tenho 2 filhos, 2 netos. Oh, maravilha. Estou num novo relacionamento. Mas já daqui a pouco vai, né? Eu também. Nós conseguimos, vocês conseguirão. E olha, esse episódio, para mim, foi maravilhoso, porque eu comecei a escrever um livro, Rosto de Mulher, faz mais ou menos 2 anos, e ele está paralisado. Chegou o tempo. Chegou o tempo de terminar. E Chegou foi tudo o tempo. muito fácil, muito tranquilo, quando eu falei das minhas raízes, do meu antepassado, de algumas... Quando chegou no momento atual, paralisei. É como se eu falasse, e agora? O que eu faço? E assim, esse programa para mim, essa conversa, foi o gatilho que eu tenho que sair desse loop. Que bom. Então eu agradeço imensamente a sua presença, a sua voz, a sua história, para mim. E tenho certeza que para todos que estiverem ouvindo esse programa, vai ser um momento de se apegar e seguir a estrada. Termina, Simone. Por favor, porque eu estou muito emocionada para finalizar. Que vamos, Simone, me ajuda. Por favor. Que vai, Simone. Eu dizer isso é a prova viva para mim. Se vocês conseguirem, eu também consigo. Porque estar aqui no podcast falando, para mim, é desafiador. Não tenho tanta habilidade com as câmeras, com a exposição. Mas eu estou muito agradecida desse momento, desde ontem, né, o que a gente vem vivendo aqui. Foi meu primeiro evento presencial este ano, representando as meninas, as mulheres de gás. E, assim, saio daqui totalmente renovada e com vários insights. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Se você me permitir, Permito por favor. tudo. E assim, diz que toda hora eu finalizo o livro, mas é verdade agora. Agora sairá a finalização. Essa é uma das últimas frases do livro. E é um versículo, parece duro, que se no dia da tua angústia tu parecer fraco, é porque fraco tu és. Porque é muito fácil tu ser forte na bonança. Eu quero ver tu ser forte no vale. Verdade. O vale é que te define quem você é. Então, é na sua angústia que você levanta e você toma aquilo que é seu. Amém. Cuiabá fez a diferença para Mulheres de Gás. Obrigada por nos receber tão bem. E olha, é um exemplo, essas mulheres cuiabanas, isso? Isso, Cuiabá. Cuiabanas é uma referência para nós, Mulheres de Gás. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Amém.